Então, ontem o Metrópole soltou com ar de bomba absoluta a seguinte matéria. Flávio Bolsonaro emitiu 1,5 milhão em notas para empresas usadas em esquema de Workaro. Escritório de Flávio Bolsonaro emitiu 3 notas em favor de empresas conectadas à estrutura empresarial do Master. 2 delas foram canceladas. Você lê essa manchete e pensa que agora a casa caiu. Mas aí você vai ler a matéria e tem que fazer esforço, porque estava bem confusa. E a tentativa de denúncia era a seguinte. Haviam 2 empresas, a Copenhagen e a Contábil Correia. Flávio emitiu 2 notas para a Copenhagen por serviços de assessoria jurídica que, na sequência, após serem emitidas, foram canceladas. E qual era o problema? O problema é que essa Copenhagen teria um capital social de R$40 e consta como uma das 10 empresas fantasmas de Workaro que mais teriam recebido dinheiro do esquema do Master. Uma terceira nota foi emitida por Flávio, mas dessa vez para a Contábil Correia no valor de R$500 mil. E essa nota foi mantida. Logo, Flávio, de fato, teria recebido 500 mil pelos serviços prestados à Correia Assessoria, não a Copenhagen, que recebeu milhões do esquema do Master. O problema é que colocar na manchete 500 mil em serviços não ia dar de escândalo. Mas tá, porque antes de eu entrar no plot twist, a gente precisa conversar sobre o que foi que aconteceu aqui. Flávio não está sendo investigado em nenhum inquérito. Logo, como que o seu sigilo fiscal foi quebrado e seus dados entregues à imprensa? As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, portanto, não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado. Ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada, ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada, e vaza isso para a imprensa. É óbvio que tem muita gente, que as pessoas estão muito preocupadas com a possível eleição de Flávio Bolsonaro. Gente, quebraram o sigilo do escritório do Flávio na tora e vazaram para a imprensa com finalidades eleitoreiras. Vocês entendem a gravidade disso? Ah, Bárbara, mas quando foi com o Alexandre, você não reclamou? Ô, meu amigo, eu não reclamei porque foi totalmente diferente, seu cara pálida. Alexandre de Moraes caiu dentro de uma investigação em andamento. Não apenas os contratos, porque um de 129 milhões realmente foi assinado e o outro de 80 milhões não, estavam dentro do celular do Workaro e em seus equipamentos apreendidos, como também conversas de WhatsApp onde Workaro pergunta para o Alexandre se ele tinha conseguido bloquear. Já existia uma investigação em andamento, esses achados foram uma consequência. No caso do Flávio, essas notas canceladas vieram da empresa dele, que não está arrolada em lugar nenhum. Ao que tudo indica, algum funcionário público foi lá revirar a vida fiscal privada do Flávio para ver se achava alguma coisa e é isso aí. Galera, estamos falando de um contrato de 500 mil. E eu preciso pedir para quem, para todo mundo ter o mesmo espanto e entrar em colapso com o caso do Lulinha, filho do Lula, presidente da República, que recebia uma mesada de 300 mil. Mesada, pagamento mensal por fazer, sabe-se lá o que, no esquema que assaltou idosos num país de miseráveis. Pra você ter uma ideia de quanto isso é grave, no Brasil, se você tem uma renda domiciliar acima de R$ 2.525, você já é classe média. Aquela que os petistas têm horror. Classe média é estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. Entenda, você rala o mês todo, sai de casa às 6 horas da manhã e só volta às 8 da noite, para no final do mês você pegar o seu salário de R$ 2.800 e ser chamado de classe média. Para a esquerda, você é tudo isso aí que essa mulher disse no vídeo, bem ao lado do Lula. O ponto é que o escândalo do INSS foi em cima de pessoas que vivem de aposentadoria, gente extremamente vulnerável, física e financeiramente. Roubar dessas pessoas e assistir às investigações apontarem que o filho do presidente da República ganhava uma mesada de 300 mil por mês, aparentemente não gera nenhuma comoção. E eu tô citando isso porque se alguém tivesse quebrado clandestinamente o sigilo fiscal do Lulinha, mesmo com tudo isso acontecendo,
O Gilmar Mendes já teria feito uma postagem lá no Twitter dizendo que estamos vivendo uma ditadura escancarada, chamando o funcionário público de ladrão de galinhas. Alguém duvida? Mas é contra o Flávio, filho do presidente Bolsonaro. Aí deixa o pau quebrar. Ele que se explique. E tá certo o Flávio, tá? Tem que reunir força e vir a público explicar mesmo. Ainda mais conscientes do potencial que eles possuem e usarão contra nós, a direita. Mas no meio dessa explicação rolou um negócio que eu não esperava. Dá uma olhada nisso aqui. O que falar, por exemplo, de vocês, Metrópolis, que receberam R$1.200.000 desta empresa Copenhagen. Vocês emitiram 6 notas fiscais em 2005 contra a empresa Copenhagen. E aí, o dinheiro que vocês receberam, tem algum problema? Ou é só o dinheiro que eu não recebi que vocês querem dizer que tem problema? Gente, por favor. O Metrópolis fez uma matéria dando ar de escândalo ao fato do Flávio ter cancelado notas e não ter prestado serviços para uma empresa, a Copenhagen, alegando que ela estava na teia do Vorcaro. Mas, no final das contas, foi o próprio Metrópolis que emitiu, de fato, 6 notas fiscais em 2025 para essa mesma Copenhagen. E as notas deles não foram canceladas, ou seja, o dinheiro, ó, foi tipo, olha só o que ele fez! Não, pera, fui eu. Que situação absurdamente constrangedora, hein? Constrangedora para dizer o mínimo. E aproveitando que eu tô falando do Flávio, vem cá. Que porcaria é essa de PT vai entrar com ação para tornar Flávio inelegível por crime eleitoral ao colocar em dúvida o processo eleitoral brasileiro? Gente, eu vi o mesmo vídeo que essa galera do PT viu, porque no vídeo que eu vi, o Flávio não estava atacando as urnas. Atacar as urnas, crime, porque as urnas têm um emocional muito frágil e se ofendem com facilidade. O que o Flávio pediu aos embaixadores foi uma maior participação de observadores estrangeiros nas eleições, algo que, pasmem, já acontece. É tipo, tem que manter isso aí, hein? E agora eu tenho que tomar muito cuidado com a abordagem desse tema, porque eu tenho uma decisão judicial que me proíbe de falar de urna eletrônica no Brasil. Sério. Mas eu acho que eu posso comentar o fato do mundo todo estar falando nesse assunto, já que o Trump deu uma coletiva, que eu acredito que todos viram, anunciando a publicação da investigação do FBI sobre esse tema. Não as urnas brasileiras, as urnas da Venezuela. E aqui vamos colocar o chapéu de alumínio, porque o Trump descreveu como supostamente as eleições na Venezuela foram fraudadas. E assim, o Maduro, ex-ditador venezuelano, tá preso lá nos Estados Unidos. Então, eu tô louca de achar que o Maduro, enfim, entendeu que não seria resgatado pelos companheiros guerrilheiros e decidiu colaborar? Posso estar louca, mas... será? Mas enfim, foi nessa pegada aí que veio a declaração do Flávio, que nem de longe passa perto de um questionamento ao nosso processo eleitoral. Eu acho que até o próprio PT tem plena convicção disso, mas é necessário gerar desgaste, forçar a campanha a ter que ficar se explicando, e assim vamos nós. E, gente, eu sei que eu não sou ninguém na fila do pão, mas sabe o que tá faltando? Tá faltando a gente sair dessa defensiva perante a tantos ataques e ir pra ofensiva. Vocês estão sem ideia? Vocês querem um tema? A aplicação da dosimetria aos presos políticos. Explico. A lei da dosimetria não foi suspensa por nenhuma decisão liminar. Portanto, ela está em vigor. Como a lei está em vigor, Alexandre está descumprindo um preceito fundamental, o princípio da legalidade ao não aplicar a lei na execução penal. Alexandre também está violando o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. E, na prática, o Alexandre anulou uma decisão do Congresso sem se dar ao trabalho de emitir uma decisão monocrática. Então fica aqui a minha sugestão para a campanha. Flávio, como senador e nosso pré-candidato, deveria entrar com uma DPF, que é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Essa DPF vai cair com outro ministro que deverá analisar o caso, já que os prazos estipulados pelo Alexandre para análise própria já acabaram. E já temos, inclusive, uma manifestação da própria PGR dizendo que a lei aprovada pelo Congresso deve ser mantida. Para ser mais exata, já fazem 35 dias que o Paulo Gonet se manifestou dizendo ser contra a suspensão da dosimetria. O que falta para essa lei ser executada e dar alívio aos presos políticos? Se não houver pressão, o Alexandre vai ficar sentado em cima disso até o fim das eleições. Portanto, seria bem bonito ver uma movimentação política em cima desse tema
tão caro para todos nós. Ah, Bárbara, mas o STF não vai fazer nada a respeito. Beleza, mas vai fazer menos ainda se a gente não fizer nada e simplesmente deixar essa bagaça rolar. Mas isso é só uma sugestão, é claro. Bom, assuntos do Flávio esclarecidos, mas a gente tem outras coisas para comentar. Lula lançou a campanha Brasil Soberano 3. Ele tem que ficar reafirmando em loop, sabe? Somos soberanos, somos soberanos. Agora é sério, hein? Somos soberanos. E essa é mais uma tentativa do Lula de rivalizar com os Estados Unidos e tentar lucrar eleitoralmente com o episódio das tarifas. Mas é importante que o Brasil todo saiba que o Lula reclama de tarifas, mas só das inimigas. Mas só das inimigas. Dos amigos ditador, ele faz o Godines no fundo da sala. E assim, eu não tenho certeza se você entendeu o quanto a China meteu no nosso fiofó, ó, caladinha. Então deixa eu te explicar. Por que ninguém fala do tarifaço da China que afeta o Brasil? Essa matéria da Veja gerou uma notinha do desgoverno Lula dizendo que não, isso é mentira! Nossos amigos ditadores não aplicaram nenhuma nova tarifa na gente. Só o Trump malvadão. E não podemos chamar de nova, porque ela foi aplicada no final de 2025 e entrou em vigor em janeiro de 2026. Mas, diferentemente do Trump, o Xi Jinping fez isso na miúda. Afinal, ele meteu com farofa no traseiro de seu pseudo-aliado, o Lula, e, por consequência, no povo brasileiro. Então, declarar isso em voz alta, pra quê? Mas o que rolou foi que a China estipulou um limite de 1,1 milhão de toneladas de carne para manter a tarifa de 12%. Ao passarmos essa quantidade, será aplicado automaticamente uma tarifa adicional de 55%. Ou seja, para tudo que passar esse limite estipulado, a tarifa será de 67%. Vocês estão entendendo que nós fomos de 12% para 67% e não tem ninguém em choque? E onde que foi o pulo do gato do Xi Jinping? Em 2025, o Brasil exportou 1,7 milhão de toneladas para a China. Em maio, o G1 já nos informavam que o Brasil já havia atingido metade da cota de carne bovina para a China e que o Brasil enfrentaria a taxação maior em breve. E o em breve chegou, já que em julho, esse mês, chegamos a 98,5% desse limite total. Portanto, oficialmente, a partir do mês que vem, com o limite alcançado, teremos 67% de taxas cobradas pela China para a venda de carne brasileira, o que obviamente torna o processo inviável. A alegação chinesa foi bem parecida com a do Trump. Protecionismo das empresas locais. No caso, a pecuária da China. Mas a gente que se ferre, porque os nossos pecuaristas sentirão o peso dessa taxação astronômica. Só que tá tudo bem, porque o Lula falou pro Trump que o Brasil é soberano e falou que as nossas dentaduras do SUS são melhores que os dentes do Laranjão. Não é como se o Lula tivesse ficado triste pelo impacto que a taxação americana causaria no povo brasileiro, porque ele não falou sobre a sacanagem chinesa para com o nosso povo. E a diferença entre o tratamento que o Lula ofereceu ao Trump e ao Xi Jinping é que a China é uma ditadura, mas é capitalista. Trump comanda uma democracia capitalista. E você sabe que os bestes do Lula geralmente são tiranos autocratas. Essa aí é a vibe dele. Ah, não? Alguém aí viu o Lula condenar o Ortega por decretar o fim das eleições na Nicarágua? Não viu porque ele simplesmente fingiu que não viu, da mesma forma que fingiu não ver o tarifaço chinês no Brasil. A diferença hoje, na minha percepção, entre Brasil e Nicarágua é que o presidente da Nicarágua anunciou para toda a sua população que acabou esse negócio de democracia e nem me fale mais disso. Mas o Lula ainda está tentando manter o pão e circo. E é só essa a diferença. Portanto, tirar o Lula em outubro não é uma questão de escolha, não é uma questão de ideologia. É uma questão de sobrevivência desse país como nação, já que democracia não somos. E já tem muito tempo. Então, por mais que isso tudo seja cansativo, e eu sei que é, deixa para desmaiar no sofá só depois das eleições com aquela sensação de missão cumprida. Porque, vocês lembram? No nosso turno não é para acontecer. E olha que a campanha ainda nem começou. Portanto, faz aí o seu estoque de café, porque nós temos um país para salvar. E esse era o combinado.